Fala, gente, vamos corrigir os exercícios que ficaram da aula passada, que é sobre a restrição no denominador, né? Como eu falei, a única coisa que não pode acontecer, eu vou deixar bem claro aqui, tem um número qualquer no numerador, esse denominador não pode ser zero, tá? Não pode, isso não pode acontecer nunca. Então eu só tenho que ver quando que isso é zero. Então faça as restrições no denominador para cada expressão algébrica para que ela represente um número real. Então, para que isso pertença, né, ao conjunto dos números reais, esse 2b tem que ser diferente de zero. Ou ainda que b tem que ser diferente de zero, né? Se eu fizer 2b igual a zero para resolver essa conta, esse 2 está multiplicando e fica dividindo do outro lado. Então, 0 dividido para 2 é 0 mesmo. A única opção que tem para o b, para que 2b dê 0, é que o b seja 0. Então, b tem que ser diferente de 0 para que isso aqui não fique 0. Nessa daqui, a restrição é o seguinte, que x mais 2y seja diferente de 0. E isso, né, fazendo a equação, eu posso passar esse 2y como menos 2y para o outro lado, então vai ficar que x é diferente de menos 2y. Essa é a restrição. Isso não pode acontecer. Tá? 2x menos 5, nessa aqui, ó, o 2x menos 5 tem que ser diferente de 0. E resolvendo essa equação, ó, 2x menos 5 diferente de 0, então a gente vai ter que 2x é diferente de 0 mais 5. Estou resolvendo a equação normal. X, então, é igual a 5 meios, ou 2,5. Então, x tem que ser diferente de 5 meios. Por que tem que ser diferente de 5 meios? Porque é o 5 meio que faz com que essa expressão inteira no denominador fique 0. E não pode acontecer. Na letra D, eu tenho 2 sobre 1 mais 3x. Então, a minha única restrição é que esse 1 mais 3x tem que ser diferente de 0. Então, fazendo aqui uma continha, 1 mais 3x diferente de 0, a gente vai ter que 3x tem que ser diferente de 0 menos 1. Então, x é diferente de menos 1/3. Aqui x, então, tem que ser diferente de menos 1/3. 21. Ao determinar uma restrição que deve ser feita para que a expressão algébrica 5 sobre x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 14 represente um número real, 3 alunos de uma classe apresentaram estas respostas. X tem que ser diferente de 1, x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de 0. Descubra qual dos três acertou e confira sua escolha com os colegas. Então, o que eu preciso ver é se essas escolhas de cada um desses 3 estudantes aí fez com que aquele denominador fique diferente de 0. Vai acertar quem fizer isso corretamente. Então, se eu substituir o x por 1, fica o quê? 1 mais 1 mais 1 dá 3, menos 14 vai dar menos 11. Então, se a gente colocar x igual a 1, isso dá um número real. Ele está dizendo que só acontece de ser número real para x diferente de 1. Então, ele está errado. É uma outra restrição que não é 1. Né? Porque se eu colocar diferente de 1, isso dá menos 11. Se eu colocar o 1, na verdade, né? E aceitar todos os outros, isso vai dar menos 11. Se eu colocar menos 2, vamos ver se isso vai zerar embaixo. 2. Agora o 2 não é tão fácil como o 1, porque o 1 é 1, ao cubo é 1, ao quadrado tudo é 1. Aí aquela expressão vai ficar 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 2, menos 14. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4.
e isso aqui está dando zero. Ó, 12 mais 2, 14, menos 14 dá zero. Então, realmente, o 2 faz com que isso seja zero. Então, ela está certa. Esse aluno está certo, o Alexandre, porque x tem que ser diferente de 2, porque se for igual a 2, isso dá zero. Então, esse aqui está certo, tá? Vou botar aqui um C de certo. Agora, esse aqui, 0. Se eu colocar 0, aqui fica 0, 0, 0, sobra o menos 14. Então, aqui também está errado. Então, esse está errado, esse está errado. Quem acertou foi o Alexandre, porque o Alexandre disse que x tem que ser diferente de 2. E, realmente, se ele for 2, isso aqui iguala a 0 e não pode ser. Então, para qualquer outro, isso vai ser diferente. Determine o valor numérico de cada uma dessas expressões para x igual a 2. Então, eu tenho que substituir o x por 2 em cada uma delas. Então, na letra A vai ficar o quê? No lugar do x eu coloco 2. Então, acá 2 ao quadrado mais 3x é 3 vezes x. Então, 3 vezes 2 mais 2. Fazendo essa conta dá 4 mais 6 mais 2. Então, aqui é 4 mais 6, 10 mais 2, 12. Né? Vou fazer assim, que fica melhor, que fica mais explicadinho. Ó. X ao quadrado mais 3x mais 2. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, acá 2, né, x ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, que o 2 está no lugar do x. Aqui, 3x é como se fosse 3 vezes x. Então, acá 3 vezes o 2 mais 2. Agora, fazendo potência e a multiplicação, eu tenho 2 ao quadrado, é 4. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 2. E agora ficou só adição, é só somar, né? 4 mais 6 dá 10, com mais 2, 12. Na letra B, é para x igual a 2 também, né? Então, a expressão é x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x sobre 2 mais 1. Então, tudo que é x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 sobre 2 mais 1. Vou fazer essa potência, essa multiplicação e potência e essa divisão. Vai dar 4 parcelas. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2 vezes 2 também vai dar 8 aqui, porque 2 ao quadrado é 4, que multiplicado por 2 dá 8. 2 dividido para 2 é 1. E agora sobrou esse 1, fazendo essa conta, 8 mais 8 dá 16, 17, 18. Então, esse resultado aqui, para x igual a 2, deu 18. Na número 23, faça o que se pede. Escreva duas expressões algébricas que representam a área total da figura abaixo. Então, ele quer saber duas expressões algébricas que calculam essa área. Então, vou fazer primeiro essa área, que é pequena, mais essa. Tá? Então, aqui é 23. Eu vou fazer uma expressão algébrica que vai ser calcular essa área primeiro, dessa cor. Então, é A vezes A, então é A ao quadrado, somado com essa área aqui, que é B, né, de base, vezes essa altura A. Então, é B vezes A, mais B vezes A ou A vezes B, mesma coisa. Então, essa é a primeira expressão que eu fiz. A segunda vai ser calcular imediatamente o retângulo inteiro. Então, essa altura é A e a base é A mais B. Então, a minha segunda opção vai ser multiplicar a altura, que é o A, pela base, que é o A mais B. E essa vai ser a minha segunda estratégia. E essas duas expressões são equivalentes entre si, que é aquele negócio de colocar em evidência, né? Se eu tenho o A aqui e A aqui, eu tiro o A e fica com A mais B, que é da aula passada. Calcule o valor numérico de cada uma dessas expressões para A igual a 3 e B igual a 6. E a gente vai ver que isso vai ser igual. Então, para A igual a 3, substituindo na primeira equação, eu vou ter o quê? 3 ao quadrado mais 3 vezes o B. E o B ele está pedindo para substituir por 6. Fazendo essa conta, 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 6 dá 18, e 9 mais 18 dá 27. Utilizando a segunda fórmula que eu criei aqui,
Usando o A igual a 3 e o B igual a 6, então vai ficar 3 no lugar do A, mais o B, que é o 6. Então, como é que eu faço? Primeiro faço quem está dentro do parênteses e depois multiplico aqui. Então, vai ficar 3 que multiplica, 3 mais 6 é 9. 3 vezes 9 também é 27, porque essas expressões são equivalentes entre si, por isso que deu a mesma resposta.